Irmãos, vamos abrir Romanos 12. Romanos 12, nós vamos ler do verso 3 até o verso 8. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, do verso 3 até o verso 8. Uma semana tensa, fortes emoções, esse 7-1 que desconcertou a gente, né, irmãos? E, enfim, a vida que segue, né? A vida que segue. O jeitinho brasileiro não funcionou não deu certo não, viu, irmãos? Então, que sirva de lição, que não adianta querer fazer as coisas assim apressadamente, sem planejamento, que nem sempre dá certo. Venceu aquela que planejou melhor, aquela que organizou-se melhor. Queridos, Romanos 12, do verso 3 até o verso 8, apenas esses versículos que diz assim: porque pela graça que me foi dada, diga cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside ou lidera, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Apenas até aí, oremos mais uma vez, queridos. Senhor, que alegria para nós nos reunirmos aqui nesta noite, para Te louvar, para Te bendizer. E agora, ó Deus, nós Te clamamos que o Espírito Santo do Senhor, que é aquele que veio para nos ensinar acerca da verdade, possa nos conduzir à verdade, dando-nos a compreensão, a percepção, o entendimento e a capacidade de viver e praticar a Tua palavra. É a nossa oração, Senhor, agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, o nosso Brasil, ele é certamente um dos países onde há um grande número de cirurgias plásticas. Provavelmente o Brasil quase que lidera esse ranking, perdendo talvez aí, se eu não estou enganado, para os Estados Unidos. Mas o fato é que nós convivemos e nós somos assim, de uma certa maneira, influenciados pela ideia de que não está bom do jeito que nós somos e nós podemos, talvez, dar uma melhorada naquilo que Deus fez, nós podemos consertar aquilo que entendemos que não está bom em nós. É muito comum nós percebermos e vermos pessoas que aparentemente são perfeitas, não têm defeito, mas elas não conseguem se ver assim. Pessoas que olham para o espelho à procura de um defeito. Pessoas que fazem questão de ficar se olhando a fim de tentar consertar aquilo que talvez não precisa mexer. E é comum nós vermos mulheres que fazem questão de tirar um pouquinho do nariz, de aumentar um pouco, de tirar aqui, de aplicar um silicone ali, um botox aqui, e assim vai. A criatividade é uma coisa assim impressionante. Por outro lado, queridos, nós temos também pessoas que têm um conceito assim extremamente muito elevado, eu diria quase que narcisista de si mesmos. Enquanto alguns têm uma visão depreciativa de si mesmos, outros já têm um conceito, uma visão muito elevada de si mesmos. Se vê como os melhores, se veem como os maiores, se veem como os mais inteligentes, os mais capacitados, os mais isso, os mais aquilo. E por outro lado, nós temos aqueles que se veem assim, quase como um Zé Ninguém. Se veem como pessoas sem importância, pessoas complexadas, pessoas frustradas, pessoas que têm assim um conceito, uma avaliação extremamente negativa de si mesmos. E quando nós pensamos acerca da graça de Deus, quando nós pensamos acerca da reconciliação com Cristo,
Nós precisamos entender, irmãos, que isso também traz implicações na maneira como nós vemos a nós mesmos, na maneira como nós nos autoavaliamos, na maneira como nós percebemos, na maneira como nós nos tratamos. O fato de nós termos sido reconciliados com Deus, perdoados por Deus, o fato de sermos amados por Deus, deve trazer também implicações na maneira como nós nos avaliamos, na maneira como nós julgamos a nós mesmos, na maneira como nós nos vemos. E esse texto que nós lemos aqui, ele lança um pouco de luz acerca dessa coisa, acerca desta implicação do que o perdão, do que a justificação. O que é justificação? Justificação, queridos, é um ato da livre graça de Deus, no qual Deus perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada e recebida pela fé. Onde eu aprendi isso? Breve catecismo. Então, vai estudar o breve catecismo, você vai aprender o que é justificação. Está lá. Está certo? Então, ser justificado traz quais implicações na maneira como eu me avalio. Nós pregando aqui Romanos 12, versos de 1 a 2, nós mostramos qual é a implicação que a justificação traz no meu relacionamento com Deus. Agora, Paulo, ele fala acerca da implicação que a justificação, a reconciliação com Cristo traz na minha vida pessoal, na maneira como eu me avalio, na maneira como eu me acho, na maneira como eu me vejo, E Paulo aqui, ele procura então trabalhar com essa igreja que estava numa cidade importante, onde muito provavelmente aqueles irmãos corriam risco de terem uma imagem extremamente elevada de si mesmos. Queridos, havia algo que as pessoas poderiam se apropriar dele, não era uma coisa fácil, que era a cidadania romana. A cidadania romana não era uma coisa que qualquer um adquiria. Pessoas influentes, pessoas importantes, cidadãos romanos, a coisa era bem seletiva. E o fato de residir numa cidade tão importante, num império tão importante como Roma, poderia fazer com que aqueles irmãos, eles tivessem assim um conceito extremamente elevado de si mesmos. Paulo, ao escrever essa carta, ele visa também combater esse sentimento desta individualidade, desse narcisismo, dessa autoapreciação de si mesmo e dessa depreciação em relação aos outros. Coisas que às vezes nós estamos acostumados a fazer ou então a receber. Recebemos, às vezes, irmãos, críticas por parte de determinadas pessoas que fazem questão de pontuar os nossos defeitos, que fazem questão de pontuar as nossas deficiências, de pessoas que se sentem maiores e melhores do que os outros, de pessoas que acham que pelo fato de possuírem determinada capacidade, determinada criatividade, determinados dons, determinados talentos, eles se veem como melhores do que os outros. Pessoas que acham porque ocupam determinadas funções, que aparecem mais, que são mais visíveis, eles começam a achar que aqueles que não são dotados da mesma capacidade, dos mesmos dons, dos mesmos talentos, não têm importância. E a gente então começa a estabelecer esses critérios. Então, determinadas funções estão acima de outros. E Paulo aqui, ele diz nada disso. Nada disso. Na igreja de Jesus não existe isso. Na igreja de Jesus ninguém é maior. Na igreja de Jesus ninguém é melhor. Se temos esse sentimento, isso é carnal, não é de Deus. A imaturidade cristã não é fruto de uma intimidade, de uma profundidade no relacionamento com Deus. E é por isso, então, irmãos, que Paulo ele procura mostrar que a graça de Deus na nossa vida, ela trabalha também nesta imagem que nós temos de nós mesmos, mas também na maneira como nós avaliamos o outro. Aliás, a palavra de Deus nos orienta que nós devemos sempre ver o outro como maior e melhor do que nós, no sentido de não nos ensoberbecermos em relação a determinados dons e talentos que Deus nos deu.
não é? Então, nesse texto, queridos, Paulo procura mostrar isso, que ser reconciliado com Deus traz como implicação também buscar a reconciliação com o próximo, que ser reconciliado com Deus faz com que nós sejamos reconciliados com nós mesmos. Já pensou nisso? Que o fato de você ser amado por Deus, reconciliado com Deus, faz com que você seja reconciliado com você mesmo. Porque às vezes nós não gostamos de nós. Às vezes nós não gostamos de nós. Às vezes você não gosta do seu cabelo, você não gosta da cor da sua pele, você não gosta dos seus dentes, você não gosta da sua estatura. Tá certo? Às vezes nós não gostamos de nós. E às vezes a gente gosta demais de nós. Os extremos também. Né? Então, Paulo procura mostrar que quando eu estou em Deus, quando eu estou em Cristo, quando eu entendo a doutrina da graça de Deus, quando eu compreendo a doutrina da justificação, quando eu compreendo a doutrina do perdão, quando eu compreendo isso, isso traz como implicação uma reconciliação não apenas com Deus, mas isso traz como consequência uma reconciliação comigo mesmo. Eu não preciso mudar o espelho lá de casa para que ele me deixe assim um pouquinho mais ajeitadinho. Porque tem uns espelhos que faz milagre assim na gente, não tem? Tem uns espelhos assim. Loja, por exemplo, eu trabalhei em shopping center. Eles colocavam uns espelhos assim que davam afinada. Então a gente colocava determinada roupa assim, as mulheres se sentiam o máximo, mas era o espelho que estava dando ali uma acertada. Era o espelho que estava dando uma arrumada. Viu como veste bem essa calça? E eu tinha uma dificuldade que eu era assim meio sincero, que a mulherada perguntava: e aí, o que você achou? Eu falei assim: gostei não. Ficou bom não. Não ficou bom não, porque eu não estou preocupado em vender e depois você voltar aqui descontente. Então, falava a verdade, não é? Então, a gente não precisa desses critérios, desses recursos, porque quando nós compreendemos isso, irmãos, isso muda a nossa maneira de avaliarmos a nós mesmos. A gente passa a ter um conceito diferente, uma leitura diferente, a gente passa a nos importar cada vez menos com determinadas coisas, porque para nós o que conta é o amor de Deus. A coisa mais importante, irmãos, que muda o meu coração e o seu coração, é saber que se é amado, perdoado e justificado. O resto é conversa. Tá certo? O resto é conversa. Porque a cor da pele, o cabelo, nada disso conta para Deus, nada, irmãos, isso é coisa nossa. Aliás, até esse Jesus que aparece nos filmes aí, não tem nada a ver, no meu conceito, com o Jesus da Bíblia. Isso é um Jesus europeu, isso é um Jesus assim que não tem nada a ver com um judeu, um Jesus diferente, tá certo? Então, queridos, esse texto que lemos ajuda-nos a compreender duas coisas e a pensar acerca disso. Após Paulo falar da renovação da mente e das implicações que essa renovação é capaz de trazer para a nossa vida, porque a renovação da mente, ela faz com que a gente tenha o discernimento e a capacidade de aprovar a vontade de Deus. Paulo, então, ele passa a falar acerca da capacidade que nós devemos ter de avaliar a nós mesmos. E ele fala, então, sobre a importância de nós termos uma imagem moderada de nós mesmos. Eu queria pensar duas coisas aqui com vocês acerca desse texto. A primeira delas, irmãos, é que Paulo, ele fala sobre a necessidade de nós termos uma compreensão correta de nós mesmos. Verso 3, ele diz: porque pela graça que me foi dada, ele parte da graça de Deus, que me foi dada, eu digo a cada um dentre vós, não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, notem, queridos, que Paulo aqui, ele está orientando aqueles irmãos para que eles não fossem nem além, mas eu penso também que ele queria que aqueles irmãos não ficassem aquém. Que eles não deveriam pensar além do que convinha, mas não deveriam também pensar aquém. Eles não deveriam ter uma visão extremamente elevada de si mesmos, ensoberbecida, mas eles também não deveriam ser tomados por um complexo de inferioridade.
Está certo? Não deveriam se supervalorizarem, não deveriam se sentir superiores, mas também não deveriam se sentir inferiores. Às vezes nós notamos, irmãos, que na caminhada com Jesus há muita gente complexada, há muita gente frustrada, há muita gente com uma imagem extremamente negativa, depreciativa de si mesmos. De si mesmos. Onde está a graça de Deus nisso? Onde está o perdão? Onde está a justificação? Então Paulo está dizendo aqui que ser reconciliado com Deus, que ter conhecimento e compreensão da graça de Deus, faz com que a gente tenha uma visão equilibrada. Você não pensa além. Eu sou maior, eu sou melhor, eu sou mais, eu sou o cara. Esse cara sou eu. Nada disso, Zé. Nada disso. Não. Faz com que a gente não seja tomado por esse sentimento de superioridade em relação aos outros. Tanto o complexo de superioridade quanto o complexo de inferioridade são ofensivos à graça de Deus. São ofensivos à graça de Deus. Então Paulo pede que esses irmãos tivessem um conceito, pensassem não além do que convém acerca de si mesmos. O fato de saberem que possuem determinados dons, determinadas habilidades, não deveria servir de justificativa para achar que dom A ou B é maior ou melhor do que outro. Nada disso, irmãos. Nada disso. Paulo não queria que ninguém fosse tomado por complexo de superioridade, nem muito menos se achassem pior do que os outros. É aquele crente que parece com aquela hiena, vive assim lamentando, ó céus, ó vida, ó não sei o quê. Não tinha um bichinho assim do desenho animado? Qual que era o nome que tem lá? Hã? Ó vida, ó céus, ó azar, misericórdia, misericórdia. Entendeu? Então, às vezes, irmãos, a gente tem pessoas que são vítimas de preconceito, mas tem pessoas que se tornaram vitimadas pelo preconceito. Tem pessoas que são atacadas constantemente, continuamente, mas apesar de tudo isso, apesar dos bullying, a gente faz muito bullying em relação às pessoas, apesar de tudo isso, essas pessoas não introjetaram isso para dentro dos seus corações. Mas, queridos, a gente percebe que algumas pessoas não souberam lidar com toda essa carga depreciativa, negativa, que outros lançaram sobre elas, e essas pessoas lançaram todos esses preconceitos, jogaram tudo isso para dentro do coração, e elas se tornaram pessoas complexadas. Nada está bom, nada fica bom, nenhuma roupa que veste ajeita, entendeu? Então, queridos, Paulo está ensinando que nós não devemos ser tomados por isso. Nós devemos ter uma visão equilibrada acerca de nós mesmos, nem aquém, nem além, nem complexo de serem maiores, nem também complexo de se sentirem os piores. Não. A graça de Deus, ela faz com que a gente se perceba assim, dentro de uma compreensão absolutamente ponderada, equilibrada, saudável acerca de nós mesmos. É por isso que tem algumas pessoas que vão no salão e tentam assim mudar o cabelo. Já viu? Pega lá aquele 300 graus de caloria e dá assim, para alisar o negócio. Para alisar. Eu fico pensando, oh, meu Deus do céu, mas... Aí não pode tomar assim um pingo de chuva, porque o negócio muda tudo de novo. É tenso demais. Entendeu? Então, porque não gosta. Não gosta. E a graça de Deus, querida, ela faz com que a gente perceba e se veja de maneira diferente. E é por isso que Paulo está dizendo que os dons, eles são frutos da graça de Deus, e isso já seria por demais suficiente para fazer com que tenhamos uma visão profundamente equilibrada acerca da maneira como nós nos vemos, irmãos.
da maneira como nós nos vemos, podemos ser tomados às vezes por sentimentos de complexos, mas também de soberba, de achar que aquilo que eu faço é maior e melhor do que aquilo que você faz. Não, esse departamento aqui não. Não, porque aquele fulano que está naquele departamento é muito pior do que eu, por que ele está no meu lugar? Não, mas se eu tivesse ali, eu fazia melhor. Se eu tivesse ali, esse negócio funcionava. Por isso que não vai para frente, porque com aquele fulano que está lá também, não vai para frente mesmo, porque, se fosse eu, se fosse eu que estivesse ali, seria diferente. Se fosse eu que estivesse ali, exercendo aquele lugar, ocupando aquele lugar, a coisa seria diferente. E a gente, às vezes, irmãos, nós ficamos brigando por coisas assim tão banais, tão pequenas, tão medíocres, quando, na verdade, há coisas tão maiores, tão superiores e tão melhores para a gente se preocupar. Para a gente se preocupar. Por isso que Jesus não ficava perdendo tempo assim com essas coisinhas de menos importância. Para ele o que conta são almas, são vidas, é ver pessoas sendo restauradas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo restauradas e tendo a possibilidade de reconstruírem as suas vidas novamente. Então, queridos, Paulo, ele está visando aqui, irmãos, com esta compreensão extremamente saudável acerca de si mesmos, porque isso faz com que o corpo também caminhe e funcione de maneira saudável. Então, não pensar além do que convém, mas também não pensar aquém do que convém. Você não pode se ver maior, mas você não pode se ver como pior. Em nome de Jesus, meu irmão, não! A graça de Deus faz com que a gente se veja como pessoas maravilhosas. Você é único. Não existe outro no mundo igual a você. Não existe. São 7 bilhões e não existe um clone. É só o Edinaldo, não existe outro. Senão, esse mundo seria, se tivesse milhares igual eu, esse mundo seria muito melhor, irmãos. Se tivesse 1 bilhão de Edinaldo nesse mundo, nossa, o planeta Terra seria assim uma potência total. Humildade, né, irmão? Então, uma compreensão correta de si mesmos, mas também, irmãos, uma compreensão correta dos dons que Deus nos deu. Olha que coisa linda que Paulo passa a descrever a partir do verso 4. Ele diz, olha, porque, veja, por que você não tem que se ver pior nem melhor? Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Esse hino que nós cantamos aqui é precioso demais. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, mas é isso mesmo, irmãos. Nós dependemos, nós precisamos uns dos outros, nós não somos únicos, nós estamos ligados uns nos outros, o outro é importante para a nossa vida, assim como eu sou importante na vida do outro, e assim nós precisamos uns dos outros e caminhar assim, entendendo isso, compreendendo isso, e Paulo então começa a trabalhar acerca desta compreensão que aqueles irmãos precisavam ter acerca dos dons de Deus, e os dons são resultados da graça de Deus, não da minha escolha. É Deus quem deu, e se eu entendo que Deus é quem repartiu esse negócio, então eu estou feliz, porque é graça de Deus, não é mérito humano. Então Paulo está dizendo, nós somos muitos, mas somos um só corpo, somos uma família. Então ter uma compreensão correta acerca dos dons de Deus faz com que a gente não fique desmotivado no que diz respeito ao trabalho do Senhor. Porque às vezes, irmãos, nós não nos engajamos, nós não nos envolvemos. Por quê? Por que às vezes nós optamos por ficar contemplando? Quantas pessoas com dons maravilhosos, mas às vezes, queridos, estão com esses talentos escondidos,
Então a Bíblia nos diz, em 1 Coríntios 12, 7, que a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Então, os dons e talentos que Deus nos deu, não é para que nós nos sintamos e nos julguemos melhores do que os outros. Eu sempre gostei de falar. Desde quando eu me converti, eu já comecei a perceber que o meu negócio era falar. Eu não sabia nada de doutrina, eu já caí dentro de uma classe de escola dominical. Irmãos, hoje eu fico pensando acerca das coisas que eu falei, ninguém me repreendeu naquela igreja. Eu fico pensando, meu Deus do céu, o povo ouviu tanta heresia, ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Entendeu? Então eu já sabia que meu negócio era falar, mas sempre me dispus a fazer o que fosse necessário fazer. Sempre fui professor de escola dominical, fui superintendente, presidente de federação de jovens, e essas coisas todas. Mas se fosse para lavar o banheiro, vamos lavar o banheiro da igreja também, irmão. Se é para capinar, se é para carpir, vamos carpir a igreja. Se é para pintar, vamos pintar. Não tem desse negócio. O negócio é servir, o negócio é ser útil, o negócio é trabalhar no reino de Deus. Mas eu sempre procurei fazer aquilo que eu julgava ser a minha vocação. Dinaldo, vamos para a equipe de louvor. Gente, esse negócio de cantar não é comigo. Não é comigo, irmãos. Deixa para outros esse negócio. Meu negócio é outro. Então, irmãos, entender isso, entender qual é a nossa vocação, entender quais são os nossos dons e talentos, ajuda-nos a resolver muitos dos nossos problemas. E aqui Paulo ele enumera, pelo menos, na vária lista de dons que ele fala aqui, nós podemos desmembrá-los em dois. Paulo fala sobre os dons da fala e ele fala sobre os dons do serviço. Os dons da fala são profecia, ensino e encorajamento. E os dons do serviço está relacionado ao servir, contribuir, liderar, mostrar misericórdia. Então aqui ele começa então a enumerar vários dons presentes em nós, presentes em vários de nós. E ele então começa a dizer, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Não é mérito, é graça de Deus. Segundo a graça que nos foi dada, aí o verso 6, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Então, notem, queridos, que depois de apóstolos, Paulo enumera a profecia como sendo uma das coisas mais importantes nos dons de Deus. E nós precisamos entender que a profecia aqui, ela não está relacionada a essa questão da predição. Não é prever o futuro. Não é prever o futuro. E aí, tanto lá, queridos, como cá, a profeta de Deus, o profeta de Deus é aquele que deveria entregar o recado de Deus, mas esse recado de Deus estava carregado com objetivos de edificar, exortar, consolar e instruir o povo. O profeta de Deus entregava o recado de Deus, visando trazer instrução, visando trazer edificação, visando trazer exortação, visando trazer consolação. E aqui Paulo diz que o uso desse dom deve ser segundo a proporção da fé. E aqui está um detalhe interessante. E o detalhe é que a fé que Paulo está se referindo aqui não é a fé subjetiva, não. Não é a fé do crer em Deus, não. A fé a que Paulo está se referindo aqui diz respeito a uma fé objetiva. Com isso se refere a quê? A palavra de Deus. É mais ou menos o seguinte: aquilo que eu prego, aquilo que eu falo, aquilo que eu ensino, não deve ser analisado apenas à luz desse texto, mas deve ser analisado à luz do todo. A boa interpretação bíblica diz o seguinte, que não existe contradição na Bíblia. Então, tudo que eu prego, tudo que eu ensino, tudo que eu falo acerca de Deus, baseado numa determinada passagem da palavra de Deus, ela deve também estar fundamentada à luz de outros textos da palavra de Deus. O que eu ensino, o que eu prego hoje aqui, não pode contradizer outros princípios da palavra de Deus. Outros lugares que talvez poderiam ajudar a fortalecer o nosso entendimento, a nossa compreensão acerca daquela determinada passagem. Então Paulo diz que um profeta de Deus, ele não pode falar algo que não esteja fundamentado na palavra de Deus. Por isso que a nossa única regra de fé e prática é as Escrituras.
E as Escrituras, diz Paulo em Efésios 6, é a espada do Espírito. O Espírito atua e trabalha através da palavra de Deus. Por isso que Paulo aqui ele diz que a profecia deve ser segundo a proporção da fé. E a fé aqui é a fé no que diz respeito ao corpo de doutrinas, aos ensinamentos de forma geral da palavra de Deus. E aí ele continua: se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Note, irmãos, que ele exige, dentro de cada ensinamento, de cada dom, ele exige dedicação daquele que possui esse dom. Então, se eu sei, queridos, que o meu dom é pregar a palavra de Deus, eu não posso picar o fumo. Está certo? Eu tenho que cavucar o negócio. E às vezes, irmãos, eu não dou conta. Como eu sei que eu tenho limitação nesse negócio, eu não consigo abrir a Bíblia e o Espírito Santo já me dá uma revelação ali na hora do que eu tenho que pregar. Eu não tenho ainda esse negócio. Eu preciso crescer mais na intimidade com o Espírito Santo. Talvez um dia eu chegue lá. Mas eu vou uma semana carregando o livro para cima e para baixo, pensando naquele texto. Meu Deus, mas será que esse negócio está certo mesmo? Será que é isso mesmo? Meu Deus do céu, mas será que esse negócio não está errado? E aí, quando eu estou na dúvida, eu tento. É uma angústia de alma pregar. É uma angústia. Vocês acham que é tranquilo chegar aqui na frente, falar bonitinho? Vocês acham que é tranquilo? Vem aqui para você ver. Vem aqui para você ver. Nós tínhamos um professor de grego no seminário, professor de grego, um homem que sabia grego, que era um negócio absurdo aquele homem. Convidava ele para pregar. Ele dava desarranjo intestinal. Ele travava a coluna, irmãos. Travava como não conseguia andar. Falar em público, você acha que é brincadeira? Tem dia que o negócio é tenso demais. Então, mas se eu sei que é esse o dom que eu tenho a obrigação e a responsabilidade de me dedicar, de me esmerar o máximo possível acerca desse dom que Deus me deu, para poder pregar cada vez melhor, para poder ser cada vez mais útil ao reino de Deus. Então Paulo fala disso. Olha, se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Talvez por isso Jeremias diz assim: maldito é aquele que faz a obra do Senhor, o quê? Relaxadamente. Irmãos, Deus não gosta de nada meia boca. Não gosta. Esse negócio não é para Deus qualquer coisa uma ova. Qualquer coisa, vírgula. Deus não aceita qualquer coisa. Deus deu qualquer coisa para morrer por nós na cruz do Calvário? Vamos ser sinceros. Ele poderia ter escolhido assim um animal maravilhoso, não é? Um novilho cevado. Assim, mata isso aí, tá bom. Estou satisfeito com um sacrifício desse. Ele poderia fazê-lo, mas ele mandou o seu precioso filho para morrer na cruz. Não foi qualquer pessoa, não. Ele mandou o seu único filho. Deus, irmãos, sempre teve excelência nas coisas que fez. Você lê o relato da criação e é Deus olhando e dizendo: que coisa boa. E ele vai fazendo, e ele diz: eis que tudo era muito bom. E ele vai criando, e ele diz: eis que tudo é bom. E ele vai criando: eis que tudo é bom. Depois ele chega e diz: eis que tudo é muito bom. Deus nunca fez, você não foi feito assim, tá certo? Não vou entrar aqui em detalhes não, né? Vamos deixar esse negócio aqui. Eu ia falar um negócio aqui, mas eu dei uma brecada. Então, você é obra-prima de Deus. Você é obra-prima de Deus. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz assim: porque somos feitura, criados, como é que está lá em Efésios 2? Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. E a palavra, queridos, feitura ali, eu gostei do que um cara disse uma vez, porque feitura, se você tira o T, fica feiura. Eu vi isso do reverendo Dídimo. Gostei. Você tira o T, feiura. Então, o pecado nos enfeiou.
O pecado arranhou a imagem de Deus. Mas se você coloca o T, e o T pode ser a cruz, aí você é feitura de Deus. E a palavra feitura significa poema, no grego, no original. Você deixa de ser feio para se tornar um poema. Olha que coisa boa. Gostei desse negócio. Tá certo? Então, toda vez que você se olhar no espelho, você diz assim: eu sou um poema de Deus, então estou por cima. Estou na benção. Tá certo? Quando quiserem falar o contrário com você, fala assim: rapaz, eu sou o único nesse mundo, nós somos 7 bilhões, não existe outro igual a mim. Não existe. Não, nós não fomos criados em série. Olha que coisa boa. Não é? Então, queridos, Deus nunca fez as coisas relaxadamente. Por isso que os dons que Deus nos deu precisam ser usados da melhor maneira possível. Tudo que nós fazemos na igreja deve ter como objetivo excelência, irmãos. Excelência. O som tem que ser com excelência. O nosso culto tem que ser excelente. A nossa pregação tem que ser excelente. Os nossos departamentos têm que ter excelência. As nossas músicas têm que ter excelência. As nossas gravações precisam ter excelência, irmãos. Excelência em tudo que nós fizermos. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não, porque nós não estamos fazendo para qualquer um, nós estamos fazendo para Deus. Por isso que a Bíblia diz: se é ministério, dedique-se ao ministério. Se é ensinar, esmere-se no fazê-lo. Se é exortar, irmãos, porque tem pessoas que têm essa capacidade de encorajar, de exortar, de confortar, de levar consolo e conciliação. Aí ele está dizendo: faça com dedicação. Se você tem a capacidade, gosta de contribuir, gosta de ofertar, e aqui não está em pauta a quantidade, não, mas está em pauta aqui a generosidade, a liberalidade, a voluntariedade. Ele diz: faça com liberalidade. Se você tem o dom de liderar, ele diz: faça com diligência. Se você tem o dom da misericórdia, gosta de ajudar os outros, é preocupado com os outros, coloca o coração na miséria dos outros, porque misericórdia é isso, é colocar o coração na miséria dos outros. Se é esse o dom que Deus te deu, como cuidar dos enfermos, dos pobres, dos idosos, servir aos necessitados, veja, faça isso com alegria, não murmurando. Então, irmãos, tudo isso, essa lista que Paulo diz aqui, ela fala sobre unidade, ela fala sobre diversidade, ela fala sobre a mutualidade e ela fala sobre a utilidade de todos os dons que Deus nos deu. E os dons que Deus me deu devem ser usados da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível, irmãos. Tudo que nós fazemos para Deus, nós precisamos ter como objetivo a glória dele, mas a excelência naquilo que nós fazemos. Eu termino, queridos, apenas deixando como aplicação um pedido de Paulo a Timóteo. E Paulo pediu o seguinte: eu te peço, Timóteo, que você reavives o dom de Deus que há em ti. Qual é a sua praia? Qual é a coisa que você faz assim que seu coração palpita? O quê? E a outra pergunta é: você está usando isso no seu grau máximo para Deus? Você está usando? E eu não poderia também, né, irmãos, deixar de pensar aqui acerca das dificuldades que nós temos em nos aceitar. Tem pessoas que têm raiva do nome. Parece que agora pode-se mudar o nome, né? Parece que pode mudar o nome. Porque tem uns pais que também eu vou dizer um negócio, viu? Tem uns pais que eu vou dizer um negócio, viu? Não pensa nas consequências de determinados nomes. Não pensam. Colocam uns nomes assim que até o escrivão não dá conta do negócio. Tem dificuldade para poder registrar o nome. Mas, queridos, quantas vezes a gente se vê assim, como os piores,
Parece que Deus não nos ama, parece que Deus ama os outros, porque na nossa vida nada dá certo, na minha vida nada funciona. Deve ser porque Deus me odeia demais, porque ninguém me vê. Ninguém me vê. Ninguém me percebe. Complexos que a gente vai julgando para dentro do nosso coração. Queridos, a gente pode até achar que isso é estranho, mas tem muitas esposas complexadas. Sabe por quê? Porque os seus maridos não as procuram. E pelo fato dos maridos não as procurarem, elas se sentem as piores mulheres do mundo. E elas começam então a olhar no espelho e elas começam então a se verem assim de uma maneira totalmente deformadas. Querendo com isso justificar o fato de não serem tão atraentes como elas imaginavam. Porque essas coisas do coração, irmãos, elas têm a capacidade de nos adoecer. E eu queria aqui hoje, no nome de Jesus, de que a cruz do Senhor Jesus, ela pudesse assim restaurar a nossa... Porque é isso que a cruz faz, ela restaura a nossa imagem de novo, irmãos. Se o pecado, ele arranhou a imagem, porque nós somos criados segundo a imagem e semelhança de Deus, o pecado trouxe como consequência não a perda da imagem, mas o pecado, ele arranhou essa imagem. É como um espelho quebrado, as cicatrizes estão lá, as marcas estão lá, então o pecado fez com que a nossa imagem fosse arranhada, mas deixa eu te dizer uma coisa, a cruz de Jesus, ela restaura de novo. Ela restaura essa imagem de novo, por isso que nós vamos sendo restaurados de glória em glória, louvado seja Deus. Então, queridos, não vamos nos deixar levar pelo complexo de se sentir piores, mas também de se sentir melhores, em nome de Jesus. Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe o meu coração, para que aquilo que Jesus fez na cruz esteja de maneira tão forte na minha vida, na sua vida, de maneira que todos esses complexos, de maneira que toda essa leitura pessimista, negativista que você tem de si mesmo, seja vencida pelo poder da cruz, mas também todo sentimento de soberba, de se achar melhor, de se achar maior, possa também cair por terra e que nós possamos aprender com Jesus, porque em Cristo nós somos um. Somos um. Louvado seja Deus.